Excelente artigo de Tereza Cruvinel define o que estamos vivendo no momento. Está em curso o terceiro turno contra Lula. Que regime político é esse que não é parlamentarismo e nem presidencialismo? Questiona Tereza Cruvinel. Essa foi a semana em que as forças de direita e extrema-direita derrotadas por Lula em 2022 partiram para a revanche, para um terceiro turno em que buscam encurralar o governo. Embora a Câmara tenha aprovado o novo regime fiscal endurecido pelo relator com travas contra o gasto, as boiadas aprovadas nas últimas horas é que dão o tom da relação conflitiva desenhada entre os dois poderes. A bancada do agro ligou o trator. No primeiro golpe, a Comissão Mista Especial estralhaçou a MP 1154, a que redesenhou a esplanada e o organograma do governo, retirando competências importantes do Ministério do Meio Ambiente. Nunca vi o Congresso impedir um presidente eleito de organizar seu próprio governo. Qual nome pode ter isso senão sabotagem? Horas depois, o plenário aprovou a urgência para a votação do famigerado Marco Temporal para Terras Indígenas e ainda pisoteou o Senado, restaurando artigos que afrouxam a lei da Mata Atlântica, o bioma brasileiro com a diversidade mais ameaçadas, pontos para o agronegócio. Centrão, ruralistas e bolsonaristas não vão parar por aí. Eles querem também aprovar o PL 191, que permite a exploração de minérios, petróleo e recursos hídricos em terras indígenas. Atualmente, essas atividades são proibidas, na prática, porque só podem acontecer com a autorização do Congresso e a anuência dos povos da reserva. Planejam ainda derrubar o decreto de Lula, que impõe a exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, países que exigem o visto de brasileiros, e derrubar também outro decreto relacionado com o porte de armas. Governo sem alternativas. Sem voto na comissão mista especial da MP do organograma para derrotar ou mudar o parecer de Isnaldo Leitão, os governistas tentaram ontem disfarçar a derrota votando a favor do texto com o argumento de que tudo fora negociado. Na verdade, o máximo conseguido foi a redução dos danos que seriam impostos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em vez de perder todo o poder sobre a Conab, a pasta do petista Paulo Teixeira vai compartilhar algumas decisões com a da agricultura. Na prática ficou assim: o que diz respeito à agricultura familiar fica no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o que interessa ao agro vai para a agricultura. De resto, a pasta de Marina Silva perdeu a autoridade sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, transferido para a pasta de gestão, e a subordinação da Agência Nacional de Águas, transferidas para a integração regional. A demarcação de terras indígenas, olha que absurdo, a demarcação de terras indígenas saiu do ministério criado por Lula exatamente para cuidar dos indígenas e foi transferido para o Ministério da Justiça. O COAF não irá mais para a Fazenda, ficando no Banco Central, que está na mão da direita bolsonarista, né? A BIM não será mais transferido para a Casa Civil, voltando para o GSI. Pior, mais tarde os governistas votaram também a favor do afrouxamento da lei da Mata Atlântica, que simplesmente não tinham alternativa. Marina, sem dúvida, foi a mais atingida pelas mudanças de competência dos ministérios impostas pelo relator da MP 1154. Melhor dizendo, atingido foi o que ela representa no governo, o compromisso com a defesa do meio ambiente, que muito contribuiu para a volta do Brasil ao cenário internacional através da ousada diplomacia do presidente Lula. Antes ainda da passagem das duas últimas boiadas, a urgência para o marco temporal e as mudanças da lei da Mata Atlântica, Marina declarou que estão querendo fazer o governo Bolsonaro dentro do governo Lula. Definição perfeita. Foi um dia pesado para ela, que enfrenta também a queda de braços com a Petrobras, Ministério das Minas e Energia e sabe-se lá quem mais em torno da exploração de petróleo lá no Foz do Amazonas. Talvez tenha parecido a Marina que os articuladores do governo brigaram pela pasta do desenvolvimento agrário, revertendo parte dos danos, mas não pelo do meio ambiente. A verdade é que eles até tentaram, mas esbarraram numa muralha, o interesse do agro e a resistência de Marina. A matéria ainda vai para o plenário, mas os sinais de ontem foram de que o trator ali ligado e puxado por interesses do agro e do antiambientalismo, sim, temos isso no Congresso Nacional. Há pouco a fazer. Como Lula vive dizendo, foi o povo brasileiro que elegeu esse Congresso. Ontem o presidente reuniu com alguns senadores, alguns não tão próximos.
está aí o sinal de que, consciente da gravidade da situação, ele agora vai, de fato, assumir mais a interlocução com o Congresso. Mas o que a direita do Congresso quer foi bem explicitado ontem pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ao dizer que o governo precisa compreender o novo tempo, poder e protagonismo do Congresso, ou seja, Lula terá que compartilhar com os congressistas o poder que lhe foi conferido pelos eleitores. Que regime político é esse? Que não é parlamentarismo nem presidencialismo. Fica aí, né? O pessoal criticando o Lula pelas coisas que o parlamento escolheu, o qual ele não tinha muito o que se fazer, pois a derrota era anunciada. O povo brasileiro escolheu um governo de esquerda e um parlamento com 82% dos deputados e senadores de direita e extrema-direita. Para votar qualquer coisa, o governo, né, o executivo, ele precisa de pelo menos 50% dos votos, mais um deputado. Como é que vota desse jeito, sendo que não tem nem 20% dos deputados de esquerda efetiva? Né? Então fica muito difícil governar e o povo tem que entender isso, né? O governo Lula tem que entender que precisa explicar isso melhor para o povo, criar modelos de comunicação direta com o povo, para que de alguma forma o povo pressione esse parlamento horrível, talvez o pior parlamento que a gente já escolheu na história do Brasil, a tomar aí medidas para que aquilo que foi decidido nas urnas no executivo possa ser executado, né? Porque, pelo que a gente está vendo aí, o Lira quer se tornar um primeiro-ministro mesmo em um governo presidencialista e isso certamente vai gerar consequências terríveis para o povo brasileiro. Afinal de contas, ele só pensa em favorecer os ricos e os ruralistas em detrimento aí dos direitos e dos interesses do povo, como a gente viu aí no decorrer dos últimos anos, quando ele era o presidente da Câmara do governo Bolsonaro, que ele tirou vários direitos da população. O que o povo brasileiro precisa entender também é que a Constituição Federal ela foi feita toda numa lógica parlamentarista, né? O qual o Congresso ele tem um poder gigantesco e o presidente não tem tanto poder assim. Então, nesse caso, quando a gente elege um presidente de esquerda e um Congresso muito de direita, igual foi esse o caso, o governo tem pouca margem para poder negociar e pouca margem para poder governar. É o que está acontecendo no momento. Vamos ver como é que o Lula sai dessa situação, que é uma situação muito preocupante. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.